Nós vivemos em uma época muito controversa, onde tudo é motivo de polêmica, onde tudo é motivo para desentendimento, onde os valores são distorcidos, os princípios são quebrados, onde a mentira se torna verdade e a verdade é relativizada e muitas vezes descrita como mentira. Entretanto, a verdade, sempre será considerada verdade, até mesmo pelos propagadores de mentiras. Sim, os mentirosos sabem qual é a verdade, e a verdade ela é absoluta e inquestionável. Certa vez me perguntaram se o cristão poderia andar armado, praticar artes marciais e se defender. Então eu respondi com outra pergunta. Onde está escrito que o crente não pode se defender? Onde está escrito que o crente não pode andar armado, não pode aprender artes marciais? Geralmente o texto que vem à mente como resposta é o texto do Evangelho de Mateus, no capítulo 5, a partir do verso 38, onde Jesus diz para oferecer a outra face para o ofensor. Só que aqui oferecer a outra face é não deixar de se defender, mas ser pacífico. Em nenhum momento Jesus disse que olho por olho e dente por dente é errado, até porque a lei é de Deus, foi dada por Deus e Jesus é Deus. Jesus ofereceu um caminho diferente, o caminho da paz. Tipo assim, é melhor deixar para lá. Tem coisa que não vale a pena você mexer. Não use os mesmos recursos dos maus. Seja melhor, não busque a vingança. E aqui nós vemos alguns pontos interessantes que nós temos que frisar. Primeiro, Jesus nos chamou para sermos pacíficos e não frouxos. Existe uma linha muito tênue entre pacifismo e covardia, e Deus não quer que sejamos covardes. Segundo, existe uma diferença gigantesca entre ter fome e sede de justiça e de querer vingança. A vingança pertence ao Senhor, não a nós. Mas querer justiça é um direito de qualquer um. E não é nada demais você pedir por justiça. Existe um texto muito interessante, que é o texto do Evangelho de Lucas, no capítulo 22, a partir do verso 35, onde está escrito: Então Jesus lhes perguntou: Quando eu os enviei sem bolsa, saco de viagem ou sandálias, faltou-lhes alguma coisa? Nada, responderam eles. Eles lhes disse: Mas agora, Jesus disse, se vocês têm bolsa, levem-na, e também saco de viagem. E se não têm espada, vendam a sua capa e compra uma. Está escrito: E ele foi contado com os seus transgressores. E eu lhes digo que isso precisa se cumprir em mim. Sim, o que está escrito a meu respeito está para se cumprir. Os discípulos disseram então: Vê, Senhor, aqui tem 2 espadas. É o suficiente, respondeu ele. Aqui o próprio Jesus diz que chegaria uma hora que precisaríamos da espada. A espada aqui não é alegoria, mas no sentido literal. Caso contrário, haveria alguma indicação, como por exemplo, a palavra espada começaria com a letra maiúscula, indicando que a espada dita ali estava se referindo à palavra de Deus. É tão literal que foram apresentadas 2 espadas. E Jesus, o próprio Jesus disse que era o suficiente. Por que é o suficiente? Porque não é para ser usado demais, não é para ser usado mais do que necessário. Como no Getsêmani, o próprio Jesus disse a Pedro, quando este cortou a orelha do Malco, ou seja, no momento da prisão de Jesus, Jesus disse: quem vive pela espada morrerá. Ou seja, quem vive pela violência, morrerá pela violência. Ou quem usa a espada como meio de vida, morrerá pela espada. A espada deve ser usada como defesa e não para atacar os indefesos, ou ser usada de forma desnecessária. Se Jesus fosse realmente contra o uso da espada, por que não desarmou Pedro antes de ir ao Getsêmani? Jesus é onisciente, Jesus sabia que Pedro estava armado, entretanto não desarmou Pedro. E nem mandou jogar a espada fora, mas simplesmente mandou guardá-la. E para que guardamos as coisas? Para usar no momento oportuno. Precisamos nos defender e defender os nossos familiares contra os maus. E em algum momento precisaremos fazer uso das espadas ou armas para exercer o nosso direito de legítima defesa. Lembre-se, o nosso Deus é Senhor dos exércitos, e nenhum exército sai para a batalha armado com flores, mas com espadas e lanças. Se a nossa defesa é legítima, pode ter certeza que o próprio Deus nos apoiará e se levantará a nosso favor. Não há por que temer quando o que fazemos é certo, correto, justo, moral e leal. Pense nisso e mantenha sempre viva
há esperança. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.